É a notícia que aguardávamos há 23 meses desde a última vez com mais de 1 polegada de chuva. Tempestades na semana passada acumularam 2,80 e 2 centímetros de chuva em 30 minutos, com a maioria caindo em apenas 10 minutos. Foi um dilúvio. Brandon disse que chovia de lado com baldes de água e as maiores gotas que já viu. Tenho várias imagens da chuva. Neste episódio, vou mostrar banheiras de terra, terraços, represas e barragens de contenção. Na próxima semana, veremos os análogos de represa de Castor e seus resultados. Não quero deixar vocês na expectativa. Tudo funcionou muito bem, mas não acredite só na minha palavra. Deixe-me mostrar para você. Bem, ainda pode estar chovendo lá em cima. Preciso sair. Vamos, o fluxo está aumentando. Eles não estavam. Uau, estão todos bem molhados. Depois de ver Brandon curtindo os banhos de lama, o nome faz sentido. Agora vamos conferir como eles se saíram. Eu estou começando pelo lado leste, começando pela pilha de terra. É esse grande monte bem aqui. Então, essas são as banheiras de terra que de longe receberam mais água e, conforme eu vou descendo a colina, vamos começar a ver cada vez mais germinações, eu espero. Ainda não passei por aqui, mas é empolgante ver isso, dá pra ver. Aquela ali, aquela ali, aquela ali, aquela ali, aquela ali, aquela ali. Então a vida está surgindo. Elas só precisavam de água, e após 2 anos de pássaros e outros animais trazendo sementes, essas banheiras de terra devem ter um banco de sementes. É basicamente o ideal. Você faz o trabalho uma vez, o banco de sementes aparece, e então esse é o menor esforço, deixar a natureza agir só dando um empurrãozinho. Uma pergunta que recebo sempre. Tenho quase certeza de que isso acontece em todo vídeo, e se você quiser ser engraçadinho, pergunte nesse vídeo. Ei, Chão, você já tentou cavar meias luas? Já sim. Tenho quase 1 hectare delas. Mas nós só estamos adquirindo experiência com várias técnicas. Algumas coisas só se aprende fazendo. Nem todo lugar é bom. O caliche era tão duro aqui que não conseguimos cavar todas as banheiras de terra. Isso aqui costumava ser muito mais fundo. Esse aqui ficou enterrado. Eu tentei colocar uma tela de sombra no chão para plantar algumas sementes, mas o que aconteceu foi que a água escorreu daqui de cima direto para essa banheira de terra, então depositou toneladas e toneladas de material. Isso te dá uma ideia de como funciona o banco de sementes, porque eu consigo ver algumas sementes. Então, aquelas flores vermelhas ali, aquelas sementes vermelhas, são de ocotilho. Isso me mostra exatamente o que aconteceu. A água escorre pela paisagem, pega as sementes, os pássaros defecam em diferentes lugares, essas sementes são carregadas pela água, e onde a água se acumula, você tem muito mais sementes.
Eu suspeito fortemente que esse episódio vai ser principalmente para quem já acompanha o Dust Steps há bastante tempo. Então, se ficar chato andar e ficar andando por aí olhando para banheiras de terra, me avisem. Mas eu acho que a maioria de vocês vai ficar bem animada de não receber só clipes curtos, mas realmente ver como essas coisas funcionam. E eu vou tentar mostrar para vocês o máximo possível desse tour com o mínimo de edição, só para eu sentir que é uma representação melhor de como as coisas funcionam, em vez de só escolher a dedo o melhor cenário possível. Eu não quero passar a ideia de que toda banheira de terra tem vida dentro. Dá para ver que até está beneficiando algumas coisas de fora. Aquela efedra ali, espero que consiga se recuperar. O creosoto está verde, tem um pouco de capim-avó ali que está começando a ficar verde. Agora dá para ver que está soltando novos brotos. Novo creosoto crescendo na banheira de terra. Uma coisa que aprendi estando aqui é que você não recebe a mesma quantidade de chuva, mesmo estando a apenas algumas centenas de metros de distância. E geralmente esse morro fica fora da bacia hidrográfica principal onde trabalho. Vou mostrar com o drone, mas por algum motivo, nas 2 vezes que choveu, esse lado recebeu mais chuva que o outro. O pluviômetro que uso para medir a chuva está no acampamento. E o acampamento fica ao sul, naquela direção, a cerca de 400 metros. Então, não posso te dizer exatamente quanto de chuva caiu em cada um desses pontos específicos, além de que foi muita e muito rápido. E a melhor medição que tenho foi a 400 metros daqui. Percebi, ao operar o trator de esteira e a mini escavadeira, que às vezes, ao enterrar parcialmente as plantas, elas parecem se desenvolver melhor, como se isso estimulasse as raízes a crescerem mais fundo. Tem um pequeno milípede aqui. Ele está procurando por todo aquele material morto. Ele está aqui para nos ajudar a decompor o pouco de matéria orgânica que existe. Tem mais sementes ali, tudo ocotilo, então é fácil de ver, porque tem flores vermelhas bem vivas. Vamos ver quantos deles tem aqui. Aquelas são sementes. Com certeza, parecem sementes para mim. Uau, olha quantos milípedes. Eles realmente apareceram hoje. Eu não, esse é provavelmente o quarto ou quinto que vejo. Tem um ali, outro carinha bem ali. Não sei muito sobre eles, mas estão em todo lugar. Não está difícil de encontrar agora. Você percebe que alguns recebem água demais e outros pouca. Parece que vamos ter que fazer um mini projeto e construir pequenas barragens aqui para que tenhamos canais de escoamento designados agora que sabemos como essas banheiras específicas funcionam. Olha essa mistura de material mais fino que retém mais água, silt e argila, e aí você tem toda aquela matéria orgânica ali. É exatamente o que queremos, porque ao longo de um período muito longo isso vai formar solo para a gente. Ai, eu me pergunto por que foi difícil cavar aqui. Este aqui tem bastante vida acontecendo. Tem um bom pequeno creosoto crescendo ali. E claramente teve uma vantagem inicial. Isso nos leva ao topo da colina, onde o cacto parece bem mais verde. As banheiras de terra têm algo acontecendo ali. Espero que a gente consiga usá-las mais algumas vezes este ano. Agora vamos conferir o outro lado da colina, né? Então, obviamente, conforme você se aproxima do topo da colina, é cada vez menos provável que esteja cheio de água. Embora eu consiga ver esse pequeno caminho de água bem ali, e dá para ver onde ele encheu, você consegue realmente ver onde a água saiu. Isso é bem legal. Encheu aqui e depois transbordou bem aqui. E dá para ver um pequeno caminho de água.
É bem difícil sem equipamento de nivelamento a laser. Essas coisas não importam muito, são só buracos no chão, então não compensa nivelar um por um. É mais rápido cavar e seguir. Ok, agora estamos entrando em uma bacia hidrográfica diferente, e o que quero mostrar para vocês no drone é aquele formato de touro ali. Você pode ver, né, de frente para as montanhas, né, aqui estão as montanhas, mas quando você estava com o drone, estava olhando mais ou menos assim. Isso te dá um contexto de onde eu estou. Se você assistir as imagens, viu um balde branco no meio. Aquele balde branco está ali, então isso te dá um contexto de onde estamos. Tudo isso está voltado para o leste, que é muito mais intenso. Você recebe o sol da tarde, o pior tipo de luz, dificultando o crescimento das plantas. Mas olha isso. Fui muito criticado por deixar o cacto de lado. Definitivamente não é o jeito certo de fazer, não é o ideal. Os que eu coloquei deitados e que foram enterrados pela água corrente, trazendo sedimentos, agora estão produzindo palmas de cacto. Então não foi tudo um desperdício total e temos um pequeno voluntário. Isso também vale a pena atualizar para você. Veja todas essas palmas de cacto no chão. Isso, na verdade, reflete nossa lição. Então, um dos projetos do Brandon agora é que estamos construindo uma cerca viva de palma. Se quiser ver isso em formato de episódio, mostraremos nosso processo. Mas ele deve estar bem perto da base da colina onde ele fez isso. Vamos voltar para as banheiras de terra. Isso parece muito interessante. Acho que é uma acácia garra de gato. Não, é acácia espinho branco. Preciso podar isso. Pode cortar esses galhos para que continue crescendo mais ainda. Queremos que fique bonita e alta. Fico feliz em ver uma árvore. Uma árvore bem modesta, mas vamos ajudá-la a crescer enquanto caminho pela encosta até as represas. Faz tempo que não venho aqui. Outro voluntário ou muda está surgindo. Temos um bom voluntário estabelecido ali. Sabe, por terem ficado assando ao sol por quase 2 anos, essas mudas estão bem verdes. Temos um voluntário nesse aqui e o que estou percebendo até agora... olha só, uma muda novinha. Está começando a crescer, que legal. E temos esse carinha tentando crescer ao lado dela. Mais mudas desse lado. Então, apesar da taxa de sucesso ser muito baixa, fizemos tantos que eles estão realmente dando certo apesar da nossa ignorância, o que para mim está totalmente ok, porque sabe como é. Pode ser nota D em conhecimento, mas A em esforço. Cara, tem alguma coisa na minha sandália. Se você andar por aí de sandália mole aqui fora, isso aqui é coisa do diabo. São pedacinhos de casca de ocotilo que se soltaram e, se você cometer o erro de pisar nisso assim com o seu sapato, ele atravessa a parte mais macia, então a cada passo você leva uma espetadinha. Vamos adicionar um pouco de material orgânico a uma banheira. Creosoto com aparência saudável. Aquele cacto era bem verde, o que adoro, e é a espécie de espinhos brancos que eu gosto. Eles produzem frutos muito bonitos. É bem maior do que todos aqueles marrons que você vê, que são figos da Índia do Novo México. Eu ainda não identifiquei a espécie. Lá, mas... eu só reconheço ela pelos espinhos brancos, e 2 anos atrás, antes de tentarmos propagá-la por todo lugar, é aquele fruto simplesmente fantástico. O que também estou percebendo é que não parece haver quase tanto sedimento deste lado da colina em comparação com o outro lado. Eu queria que, quando Brady trouxe todo o hackberry para cá, eu já soubesse sobre abordagens centrópicas e como fazer uma cobertura melhor com isso. Eu achava que aquilo daria sombra, mas se eu fosse fazer isso de novo, eu quebraria todo aquele material e compactaria e faria contato real com a terra para ajudar a decompor. Começar alguma vida no solo. Então, essa é a grama que o Brandon cortou e você pode ver que agora valeu a pena.
Na verdade, já temos um pouco de grama verde crescendo. Isso coincide com a visita do Brandon, então sei que tudo estava cheio e molhado quando ele veio, mas só porque as banheiras estavam vazias não quer dizer que não encheram. Em 45 minutos, principalmente quando está tão seco, elas passam de cheias para aparentemente sem água. A água está na terra, só não aparece. As coisas estão melhorando por aqui. Chola, árvore de Natal com o creosoto, voluntárias crescendo ali do lado, novo crescimento surgindo bem aqui. Veja aquele verde, veja um pouco de verde na banheira de terra, então... Vai precisar de mais do que 7 centímetros de chuva, mas espero que isso seja o começo. Tem uma plantinha voluntária ali dentro. Aquele cara está indo bem, já está estabelecido. Eles têm aquele pequeno ocotilo brotando ali. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é uma filmagem que eu fiz hoje de manhã. Também é o mesmo estilo de tour. Vou tentar misturar imagens da chuva com os terraços e as barragens. Tem muito menos imagens aqui, então vou mostrar o que eu tenho enquanto fazemos esse tour. O que mais me anima são essas mega estruturas, que exigem muito mais esforço e precisão. Nenhum dano significativo mesmo com aquela chuva forte. Vamos começar aqui em cima, no SW3, que é o terraço no qual ainda não trabalhei. E quando digo trabalhei, quero dizer que ainda não terminei as correções do solo, não colocamos cobertura morta e não plantamos nenhuma semente, mas já terminamos com o trator. Aqui, há 10 jardas cúbicas de esterco de cavalo, que antes ficavam empilhadas no meio. Brandon usou o trator para espalhar tudo, preparando esta área para a futura expansão. É possível ver onde a água se acumulou. A água correu bem ali, mas esse aqui ainda não está pronto. Vai demorar um pouco até chegarmos a essa parte. E aí o mesmo terraço contorna até onde você pode ver pelo drone, e eu estou aqui no topo da colina. Mas quando eu viro da estrada para o terraço aqui, se eu fosse ver água correndo, eu esperaria que fosse aqui, né, bem onde a gente irriga. É aqui que eu geralmente estaciono o 4300 com água, né, ou descarregamos nessas bombonas. É meio que esse é o nosso sistema de irrigação. Então você pode ver que como a inclinação é assim, a água ela se acumula todo nesse espaço interno aqui. E eu sei disso porque consigo ver os depósitos, então você pode ver onde a água se acumulou e formou poças ao longo de todo esse terraço. Isso aqui originalmente era uma inclinação de 23%, sim, acho que é 23% ou 26% de inclinação. E agora, ao invés de toda a água simplesmente escorrer, porque estou olhando para o norte, em vez de a água escorrer daqui e descer rápido pela encosta, ela ficou parada neste ponto e depois desceu pelo vertedouro, que eu, entre aspas, nunca vou precisar. Você pode ver ela indo direto para o segundo terraço. Agora, o problema é que eu estava aprendendo enquanto construía isso, por isso não fui com tudo, além do tempo de funcionamento da escavadeira. E o que eu acho que aconteceu é que a maior parte dessa água simplesmente transbordou, porque esse também é o vertedouro do segundo terraço. E só de olhar o padrão na terra, dá para ver que foi isso que aconteceu. Ela escoou por aqui e você pode, espero, ver a linha na câmera, e então a água saiu bem ali direto para aquele canal e provavelmente logo abaixo da barragem de contenção que eu vejo bem ali. Agora, este é o SW2 e eu estou no lado norte dele. E esse aqui é um que a gente tinha acabado de plantar e tivemos que replantar. Então eu tentei cobri tudo com plástico para testar se ajudava a reter umidade. E realmente funcionou. Cobrimos o plástico de estufa com enxofre cobre-borô, esse material marrom enrolado que você também vê ali no meio. Mas mesmo sendo de camada dupla, ainda assim cozinhou absolutamente tudo. Presumo que perdemos as sementes e estamos replantando. Este é o Vitex que a biologia suburbana me ajudou a transplantar. É de longe o que está se saindo melhor. Na verdade, não sei o que é isso. Vamos ver se conseguimos identificar isso.
Olmo siberiano. Achei que só tinha um desses, mas estou feliz que este também está brotando. Há olmos siberianos grandes e saudáveis perto dos correios em Sierra Blanca. Se conseguir plantar aqui, devem crescer bem também. O Vitex foi criado para ser uma espécie pioneira. Claramente, está prosperando. Ah, mas vou ter que voltar e não precisa começar a soltar sementes. Isso deveria ser uma fábrica de cobertura morta. Ei, eu mencionei o replantio. Brandon ficou sem sementes para a mistura pioneira, então há alguns espaços que estão expostos. Essa seção ainda não está pronta. Aquilo é Acácia 2. E aquela ali parece que conseguiu sobreviver. Estou surpreso que esteja crescendo estando tão longe da água, mas eu vou aceitar. Isso é o que fizemos para melhorar a retenção de água. Apenas toneladas e toneladas e toneladas de cobertura morta por cima. Tem que haver um equilíbrio, porque você pode sufocar as sementes, elas precisam de luz solar. Então, fizemos isso tão profundo quanto achamos possível, mas solto o suficiente para que as sementes possam crescer através disso e que... Bem, eu não sei sobre isso, cara. Isso não está certo. Tipo, nada vai crescer através disso. Temos que soltar muito mais isso aqui. Aqui você pode ver que o sorgo é meu melhor pioneiro, desde que esteja recebendo água, então ele dá um pouco de sombra para as coisas crescerem embaixo. Acho que vamos exagerar no sorgo nesses espaços extras só para começar alguma coisa, porque é de longe o mais confiável. Ok, e aí conforme eu vou andando para cá, temos cada vez menos germinações. Não vejo muita coisa porque está tudo coberto. O vento levantou isso aqui e as pedras não eram pesadas o bastante, impedindo que isso piore. Sim, o que posso dizer com total confiança é que parece que não perdemos nenhuma água desse terraço, além de um pouquinho que saiu pelo vertedouro, que é exatamente para onde deveria ir. Descendo ao SW3, este foi o primeiro terraço em que trabalhei, agora está assim. Logo após seu primeiro ano de plantio. Eu plantei isso em maio de 2024, durante uma seca horrível, na qual ainda estamos. Embora quase 3 polegadas de chuva, 71 milímetros, que são 2,82 polegadas, isso vai ajudar. Não é o suficiente para acabar com a seca, mas rapaz, eu estou feliz por isso. Infelizmente, não há muito para mostrar para vocês em termos de imagens. Do terraço, mas Brandon conseguiu gravar cerca de 30 segundos apenas caminhando por ali. Quero mostrar isso para vocês rapidinho antes de começarmos este tour pelo SW3. Espero que estejam curtindo o episódio da chuva. Tenho mais imagens na equipe das Tups. Incluí o que pude que se encaixa na história deste episódio, mas se você quiser ver 22 minutos de enchente, chuva, BDAs e uma coisinha no acampamento que estou muito animado, você pode encontrar isso na equipe das Tups. Basta clicar no link da descrição ou escanear o QR Code na tela. Vamos desligar isso. Vá por baixo. Estou sem minha faca. Fizemos isso como experimento ao transplantar esses salgueiros do deserto. Parece que é isso. Tenho pouca unha, mas ainda sinto ela entrando ali. Pode parecer ruim, mas talvez esteja funcionando. O ideal da água aqui é que serve como fio de aterramento e, a uns 60 a 90 centímetros, há hidrogel, o que deve estabilizar bem a corrente na cerca. A secura comum no deserto é um problema e é preciso bom aterramento para o fio elétrico funcionar, com o hidrogel retendo água, enterrado fundo e recarregado pela chuva. Espero que isso garanta que a cerca dê um bom choque em quem tentar entrar, já que temos muita herbivoria. Como um problema contínuo, e você pode ver isso com essa enorme e linda folha de cacto bem ali, da qual alguma coisa tirou um pedaço gigantesco.
Originalmente achamos que eram javalis, mas Brandon e Daniel passaram um tempo caçando aqui para tentar descobrir qual era o culpado e muitos coelhos de algodão e lebres. Então estou animado porque esses aqui todos morreram no inverno. Estes são palo verde, eles são Parkinsonia aculeata, que depois percebi que não é a Parkinsonia certa para a minha região. Agora eu tenho Parkinsonia florida, que estou cultivando nas outras, então essas aqui vão continuar morrendo todo inverno, mas a raiz sobreviveu, e essa sobreviveu a uma mínima de 16 graus no inverno, o que é bom porque eu não perdi tudo, já que o palo verde é de longe minha melhor espécie pioneira. Mas, mesmo com os coelhos comendo toda e qualquer palma de cacto, ainda assim tem água e umidade suficiente por aqui, então tudo está realmente prosperando. E eu adoro a cor deste sorgo. É tão verde. Acho que ainda é um pouco cedo, faz só uma semana que choveu, então é possível que mais palo verde vá germinar, que eu replantei com bolas de sementes no outono passado e não teve água suficiente para realmente fazê-las germinar, então espero que vejamos algo surgindo em breve. Aquele Rattle Bush é de longe a coisa mais bem-sucedida que já fiz, tão bonito. Sombra agradável e salpicada. Mas todo o resto, o agave que estou animado para cultivar, está realmente começando a se desenvolver. Esses aqui estavam quase morrendo. Mas, à medida que fomos podando e colocando mais cobertura e de vez em quando tentando aproximar as raízes cada vez mais da água, agora eles realmente se firmaram. Agora vamos para trás da represa. Agora você pode ver de cima que a parte da frente teve um desempenho realmente muito bom. Começando por aqui, você pode ver que tivemos um pouco de água correndo aqui. Isso é tanto um vertedouro para a represa. Uma barreira de água para esta estrada, onde queremos que toda o da água que passar por aqui atinja esse vertedouro ou siga por aqui descendo a estrada e desça, evitando a parede real da represa. Você pode ver a água descendo aqui, aqui ela evitou lavar a parede da represa, descendo ali e indo para o canal onde... Os análogos de represa de Castor começam agora. Este episódio será longo, então vou fazer um tour com Brandon, responsável pelo projeto, para que ele participe. Isso ficará para o próximo episódio. Por enquanto, quero mostrar a grande represa, seu desempenho e a quantidade de água que obtive. Após o dilúvio, observa a represa sul. E a água não passou por cima dela, então foi para onde a gente queria e não desceu pela represa. Aqui é onde espalhei esterco ao sul da represa sul. Brandon comentou que viu um pequeno dano aqui, e parece que na verdade não está vindo da estrada. Eu não vejo. No drone, não vejo nenhum dano causado por água na frente da represa. E nós espalhamos esse esterco bem na hora certa. Então agora ele foi bem encharcado e, com sorte, penetrou um pouco mais fundo. Esta será uma área de plantio no futuro. Por que não? Mas o que está acontecendo é que a água está fluindo desse morro e descendo por aqui. Eventualmente, vamos resolver isso colocando terraços aqui. Mas o que aconteceu foi que essa água formou seu próprio dreno e canal, descendo por aqui. E deixou a represa ali no meio, danos muito pequenos. O que precisamos fazer é apenas cavar uma pequena barreira de água bem aqui, para que a água apenas flua por aqui e então possa escorrer pela borda da represa aqui. Podemos até usar essas pequenas pedras para fazer pequenas barragens de contenção, alimentar aquela acácia, ajudar ela a crescer mais e ficar mais alta. E qualquer erosão que possa acontecer na represa realmente não é tão ruim, porque isso foi um evento de chuva máxima. Não fica mais intenso do que isso. E o que foi meio decepcionante foi o tamanho da represa. Disse isso de propósito várias vezes. Prefiro superdimensionar a subdimensionar.
A primeira versão da represa já seria suficiente, mas quis garantir e gastamos uma semana aumentando muito. Como dá pra ver pela água, ficou exagerado, mas tudo bem. Prefiro exagerar do que faltar. Nas imagens é difícil ver como a água recuou. Talvez a gente possa pausar a tela aqui e só mostrar o contorno da água, as barreiras de contenção e não muito mais do que isso. O que eu estou vendo disso é que os terraços fizeram o trabalho deles, coletaram toda aquela água, deixaram ela infiltrar, e aí a gente literalmente impediu que metade dessa área de captação potencial fluísse para dentro da represa, o que é uma coisa boa. Porque agora a água está profundamente no solo, onde pode ficar disponível para as plantas absorverem. O objetivo dessas represas não é ter um lago ou reservatório, isso é realmente para acesso, e queremos que toda a água que cair na fazenda infiltre. Tô curioso para ver se as plantas que podei. Com o David da Alemanha, que ficou aqui semanas, não sei se isso vai ajudar ou se as plantas já morreram pela seca. Eu vejo sinais de vida vindo das raízes. Provavelmente é acácia unha de gato. Sim, essa acácia está muito feliz com a proteção extra do muro da represa. Ela faz sombra no sol da tarde e traz mais água, então essa árvore deve crescer com o tempo. Mas vamos caminhar por essas barragens de contenção e ver como elas se saíram e depois vamos subir até a outra barragem. Mas você pode ver todos esses detritos bem aqui. Agora estou no topo do morro, deixe-me passar para o outro lado. Você vê esse papelão encharcado trazido para cá. Tem um pouco de grama morta puxada para dentro. Toda essa matéria orgânica, a água fez o trabalho por mim. Prendeu todo esse material e, claro, como a água ficou acumulada aqui, ela encharcou. E eu sei que encharcou, porque eu posso ver todo o sedimento que ela depositou. E o que eu acho que aconteceu é que a água provavelmente recuou até algum lugar certo. Mais ou menos ali. É onde eu acho que a grande represa acumulou tudo e aí esses pequenos obstáculos só pegaram o sedimento que estava aqui e qualquer material orgânico que estava aqui, porque, de novo, nesse aqui, veja todos esses galhos e detritos, tudo isso está coletando matéria orgânica para ajudar essa área a crescer e prosperar, mas, cara, a seca destruiu tudo, é isso. Tão morto. Espero que dentro de um mês a gente veja o que está sobrevivendo e prosperando. Infelizmente, essa barreira perdeu muita coisa. A água passou bem aqui pela encosta, se acumulou aqui embaixo e depois lavou na base dessa barreira. Mas a próxima segurou e a grande represa com certeza segurou. Tá? Ei, sinais de vida! Isso é Oliveira do Deserto. Estou muito animado de ver esse cara voltando. Finalmente temos verde e essas barreiras estão tendo um papel enorme nisso. Não posso fazer chover mais no deserto, mas posso garantir que toda a chuva que cair. Mas eu a mantenho por perto, como esse pequeno voluntário aqui. Não estaria aqui de jeito nenhum se não fosse pela barragem de contenção. Alguns voluntários, olha. Esse cara está crescendo, esse cara está crescendo, esse. Você pode ver algumas sementes aqui, aqui e aqui. Isso é maravilhoso. Tudo bem, vamos dar uma olhada. A represa norte. Você pode ver que fizemos o mesmo nessa represa, que está superdimensionada e tem cerca de 8 jardas de esterco só nessa área. Está indo muito bem. E novamente, você pode ver isso. Teve um pouco de água, nem conseguiu absorver. Acho que toda a água que desceu para os diques de contenção veio de cima, não desta área, né? O que caiu aqui da estrada lá em cima ou da parede do dique, não. Parece que só se acumulou aqui. E reteve, o que é ótimo. Algo vai crescer aqui, especialmente com esse material orgânico extra. Certo, agora... Essa talvez seja a filmagem mais empolgante por ter o maior volume de água em um só lugar. Deixe-me ficar onde Brandon estava para que você tenha um contexto e rode a filmagem.
Então a água recuou até onde aquele oliveira do deserto está, que é onde meu dedo está apontando na tela. Eu acredito e quero ver como esse esforço valeu a pena. Porque todo mundo que assiste a este canal sabe que eu tentei 1 milhão de coisas diferentes, entre agrofloresta misantrópica, barragens de contenção, grandes barragens, análogos de barragens de castor, banheiras de terra, mas a Brady e Brady de Wichita Falls trouxeram um monte de hackberry, o que está adicionando matéria orgânica aqui. Eu poderia ter feito um trabalho um pouco melhor organizando isso se eu soubesse mais, mas a gente precisa voltar e podar esses brotos voluntários pela base. Quero essas e não quero essas aqui. Eu vou passar aqui e vamos tirar essas vagens de sementes. Quero que essa árvore foque em crescer para cima, não em produzir sementes. E olha, temos umas coisinhas crescendo nesse depósito aqui. Você pode ver plantas por toda parte, o que é ótimo. Estou muito animado por aquele ali, é a Acacia Catclaw, porque ela está na parte de baixo e já estava aqui antes de eu construir a represa. A gente acabou construindo e empilhando tudo desse lado e ela começou a prosperar, provavelmente por causa da sombra extra do sol da tarde. Então, agora que isso aqui está realmente pegando, só precisamos focar em fazer crescer para que possa compartilhar o amor e espalhar sombra. Mas olha, já tem plantas voluntárias por aqui, isso é só uma semana depois, então só vai melhorar cada vez mais. Mas já temos esses carinhas crescendo. Isso é novo. O episódio da chuva não precisa terminar aqui, pois tenho 21 ou 22 minutos de filmagens brutas, que não incluí por não serem todas no rancho. Tenho imagens de enchente nos canyons, nos BDAs e uma surpresa legal perto do acampamento que quero mostrar para vocês. Isso muda meu plano de trabalho nos próximos meses, então se quiser ver antes, junte-se à equipe dos Tups pelo link na descrição ou escaneando o QR Code. Se não, não deixe de conferir na próxima semana, porque vou adaptar o plano mestre com base no que vi com a chuva. Tenho um ótimo motivo para trabalhar perto do acampamento. Fique atento na próxima semana ou junte-se à equipe das Tups para acessar as imagens agora.